Em seguida, nós teremos a palestra com o palestrante Sr. Fábio Domingos Pannoni sobre gestão responsável dos recursos e infraestrutura. Fábio Domingos Pannoni é consultor técnico da Gerdau Aços Brasil, é membro do American Institute of Steel Construction e professor do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da USP. Possui 27 anos de experiência profissional na área de siderúrgica, na proteção frente à corrosão de grandes estruturas e na engenharia de segurança contra incêndio. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do ICZ. Nós temos aqui cerca de meia hora para conversarmos um pouco a respeito de gestão responsável dos nossos recursos, não é? Esse tema me foi sugerido pelo Ricardo, do ICZ, e havia possibilidade de mudar. Eu falei, não, vamos falar sobre isso, e embaixo desse guarda-chuva eu vou falar algo que me toca profundamente, e eu espero que mais pessoas também. Vamos lá. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco da exaustão de recursos naturais, vida útil e exigências normativas, de galvanização a quente e uma visão de futuro. Okay? Eu sou Gerdau. A Gerdau é uma das 10, 11, ela está indo na 10ª, 11ª, 12ª, 13ª posição com a maior produtora de aços do mundo. É uma multinacional brasileira e a maior parte das 48 unidades siderúrgicas ficam de fato fora do Brasil. Nós estamos em toda a América, do Canadá ao sul, do Chile, nós estamos na Espanha, nós estamos na Índia, nós estamos por aí. O mundo, antes de começar a abrir esses primeiros slides de recursos naturais, nós produzimos qualquer coisa como 1,7 bilhão de toneladas de aço todo ano no planeta. É bastante aço. Aço é uma liga ferro-carbono, mas não é só ferro, o elemento químico ferro e o elemento químico carbono. Existem cerca de 3.500 tipos de aço, e esses aços incorporam diferentes quantidades de elementos de liga, para que se obtenha as propriedades desejadas pelo cliente final. Muito bom. Corrosão, degradação de material é um problema ambiental, não é só um problema econômico, algo que custa 3,5% do PIB de qualquer país, custo direto. Existem vários estudos que demonstram isso. Não é só isso. É um custo ambiental enorme, porque aquela parte do material que é convertida a ferrugem, nós estamos falando de aço carbono, eu não recupero essa parte metálica. De qualquer modo, minério de ferro eu tenho bastante na natureza, mas, como eu disse, aço não é só minério de ferro e carbono. Então, esses outros elementos de liga constituintes, eu acabo perdendo para o meio ambiente e não os recupero. Naturalmente, o nosso planeta tem um tamanho finito e os recursos são finitos, e eu devo tratar de utilizá-los da melhor forma possível para que eu possa utilizá-los daqui a 300 anos. Senão eu vou ter que buscar esses materiais, todos esses elementos químicos em outro planeta. É por aí. Vamos lá. Exaustão de recursos naturais. Isso tem a ver, então, com durabilidade, tem a ver com corrosão, tem a ver com sustentabilidade. Eu começo de uma forma muito diferente. É a primeira vez que eu busquei inspiração nisso. Nós somos famosos destruidores de vida, de formas de vida. Eu não preciso falar muito a respeito disso, que todo dia centenas de formas de vida. É um inseto e eu não sei nada de insetos. Mas nós destruímos todo dia centenas de formas de vida. E eu peguei um caso, que eu vou ler aqui. Tilacino, esse animal que era o tigre da Tasmânia, existia e ele foi extinto na Tasmânia durante a colonização inglesa. Era um marsupial do tamanho de um cachorro médio e ele era carnívoro. E ele se alimentava então daqueles animais que os ingleses introduziram na ilha. Foi extinto em 1900, essa é a foto de 2 exemplares, os penúltimos exemplares vivos que estavam no zoológico norte-americano.
Pena, não só pelo animal, mas o tilacino era o último membro sobrevivente do seu gênero. Então nós extinguimos gêneros, nós extinguimos vida e nós extinguimos recursos naturais. É uma forma diferente de enxergar a coisa. Essa daí é uma foto do elemento químico gálio. Gálio, eu nem sabia que existia o gálio, ele existe. A concentração dele na crosta é de cerca de 0,0015%. E onde é que esse material, onde é que esse metal é utilizado? Em toda a tela de cristal líquido, nesta, que eu estou aqui, naquela ali, em quantidades diminutas. Só que nenhum galho é reciclado no planeta. Pelas reservas conhecidas, e são muito bem mapeadas, eu tenho galho até 2018, aí adiante do meu braço. Portanto, quando a gente ouve falar que novas tecnologias de telas estão vindo aí, ninguém lhes conta que, de fato, elas estão vindo porque um elemento químico essencial, fundamental, sem a qual elas não funcionam, não existirá mais logo aí ao alcance do nosso braço. Então, nós temos que nos preocupar com isso. E o que eu vou falar daqui adiante, ainda tem mais um slide, trata disso, de uma sociedade em constante mudança. Ok? Nós temos que pensar no assunto sustentabilidade e durabilidade, faz parte da nossa vida. Bom, existem alguns relatórios disponíveis até na internet, esse é um deles, Moving Toward Sustainable Prosperity, do World Watch Institute. Esse está disponível, eu comprei o de 2013, é um livro, é barato, é vendido a preço de custo isso. Aqui tem uma frase muito interessante, isso aqui é do World Wildlife Foundation, quer dizer, existe um relatório, e lá está claramente colocado, que nós estamos consumindo 1,5 planeta. Então nós não podemos deixar de, como o planeta não cresce, como nós não temos um planeta aí ao lado que a gente possa lançar a mão e buscar recursos naturais, nós temos que pensar em durabilidade, eternização dos poucos recursos que nós temos. Bom, isso também busquei na internet, é interessante. Veja só, em uma vida média, cada cidadão norte-americano, a vida média lá já está beirando os 80 anos, consome 8.000 toneladas de fósforo. As reservas de fósforo no planeta são finitas e são insolúveis em água. E eu tomo esse fósforo, esse minério, quimicamente eu o torno solúvel e eu dissolvo ele em água e eu aplico ele nas fazendas para poder ter safra, colher. NPK, é o P do NPK. Só que esse fósforo solúvel é lixiviado, lavado pelas águas, levado embora para as águas subterrâneas. Existem problemas ambientais causados pelo fósforo, mas eu não vou falar disso. Mas o fato é que, de tempos em tempos, eu preciso colocar um pouquinho mais de fósforo. Então, um norte-americano médio, um cidadão norte-americano, ao longo de sua vida, consumirá 8.000 toneladas de fósforo. Quanto se recupera disso? Nada. Nós temos que pensar no que nós temos e cuidar muito bem daquilo que nós temos. Bom, vou falar um pouquinho agora da indústria da construção civil. Eu sou a pessoa que vai falar um pouco da área de construção civil para vocês. Cimento Portland. A produção anual é de cerca de 1,7 bilhões de toneladas. Eu não vou falar em termos de energia, mas vou falar que 1 tonelada de cimento atira na atmosfera qualquer coisa com 1 tonelada de dióxido de carbono. 1,7 bilhão de toneladas joga essa quantidade na atmosfera de dióxido de carbono. E esse material é transformado em cerca de 13 bilhões de toneladas de concreto. Concreto é o segundo material mais utilizado pelos seres humanos. O primeiro é a água e o segundo material mais utilizado é o concreto. O problema é que o concreto não tem uma durabilidade infinita, ele por si só não tem. Então, quando nós pensamos numa edificação, no projeto, no cálculo, em alguns códigos internacionais está muito claro isso, e no nosso está subentendido, eu penso em, por exemplo, uma vida útil de projeto de 50 anos. Poderia ser 75, poderia ser 100, mas hoje no Brasil, quando eu penso numa estrutura de concreto, eu estou pensando em 50 anos de vida útil de projeto. Nós vamos ver o que é isso logo ali adiante.
com mais detalhes. Ok, ao longo de 50 anos, ou depois de 50, 60 ou 70 anos, não importa, eu vou desconstruir aquela edificação. Esse concreto armado tem aço, e aço é completamente reciclável, ele retorna para a siderúrgica, mas aquele concreto que é gerado, ele não é mais um concreto estrutural, ele é britado, ele é classificado, ele entra, quando muito, em alguns países, com uma participação muito modesta na constituição de um novo concreto. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu tenho todo ano, estou num ritmo de gerar uma quantidade, bilhões de toneladas desse material sem uso. Aliás, eu posso utilizá-lo na confecção de, por exemplo, calçadas. E só isso, é quase só isso. Então eu tenho que me preocupar com isso. Eu não posso, não é só por exaustão de recursos naturais, mas é até porque daqui a pouco eu não tenho mais onde colocar todo esse material. Muito bom. Aço, produção de 1,7 bilhão de toneladas todo ano. Na produção do aço, a cada tonelada de aço, eu jogo na atmosfera 1,8 toneladas de CO2. Então, a indústria da construção civil no planeta, ela consome quantidades gigantescas de energia e joga à atmosfera quantidades enormes de gás carbônico. Não bastasse isso, uma boa parte dessa construção, que é a construção em concreto armado, ela, quando desconstruída, gera resíduos que eu simplesmente não sei como tratar. Essa é a nossa situação. Vamos falar agora, entrar em exigências normativas. As coisas tendem a se tornar melhores com o tempo. Vamos lá. Eu trato aqui de 3 normas brasileiras que têm muita importância no contexto da construção civil. A primeira delas é uma norma relativamente recente, que levou uma vida para ser trabalhada. Não é uma norma prescritiva, é uma norma de desempenho. É a nossa primeira norma de desempenho e trata de edificações habitacionais de desempenho. Ela é constituída de várias partes e ela não trata mais somente de edificações de até 4 ou 5 pavimentos. De fato, esse é o rumo que está dado na construção civil para edificações habitacionais no Brasil. Ok? Lá existe a definição do que vem a ser vida útil, e eu vou ler aqui, para não perder uma palavra. Vida útil de uma edificação é o período de tempo em que um edifício e ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, em atendimento a níveis de desempenho mínimo. Vida útil de projeto, que é um termo muito em voga, corresponde a uma estimativa teórica do tempo que compõe o tempo de vida útil. Toda edificação tem implícito ou explicitado a vida útil de projeto. Aqui no Brasil, um número muito comum é de 50 anos. Ok? Só aproveitando para falar, nesse instante acho que é confortável falar, que existe muita gente no planeta falando em vida útil de projeto de 200 ou mais anos de modificação, tendo em vista que os nossos recursos naturais estão se tornando mais raros. A energia para produzi-los é enorme e as quantidades de dióxido de carbono lançadas à atmosfera é magnífica. Então, pensar numa edificação mais durável tem tudo a ver com a nossa sobrevivência. Bom, nessa norma, na parte 1, que é a parte geral, existe este quadro que eu retirei de lá. Então, para uma edificação habitacional hoje sendo construída no Brasil, a estrutura, que é um dos sistemas que compõe a edificação, e é o nosso negócio, seja uma estrutura metálica, seja uma estrutura de concreto armado, deve ter uma vida útil de projeto mínima de 50 anos. Ora, eu não estou prevendo grandes manutenções ao longo da vida útil de projeto. Só aquelas manutenções básicas, usuais. Em outras palavras, eu tenho que garantir que aquela minha estrutura dure por pelo menos 50 anos sem grandes custos de manutenção não previstos. Ok? Isso é um primeiro recado e que acaba levando inevitavelmente à utilização melhor utilização de materiais e melhores práticas construtivas. Esse é um recado importante.
A norma talvez mais importante, a antiga NB1, é a norma que trata de projeto de estruturas de concreto, procedimento, ok? Até 2007, a versão de 2007, que é a versão ainda em utilização, ela trata uma construção de concreto armado, ela trata somente o lado concreto do todo. De fato, a American Concrete Institute já vem batendo nesse tema há muito tempo, que nós devemos olhar a coisa de uma forma mais geral, que eles chamam de holística. Eu devo tratar de trabalhar o aço, e aí eu devo protegê-lo como? Eu devo protegê-lo com galvanização, com pintura epoxídica, ou uso de outras ligas ou outros materiais. Eu tenho que pensar este lado e tenho que pensar o outro lado, que é o que a atual 618 fala. Fala do quê? Relação água-cimento, cobrimento mínimo, classe de concreto em função da agressividade de um dado ambiente. Isso tudo está no começo da norma. Muito bem, hoje eu trato o concreto de modo a torná-lo mais impermeável, menos poroso, poros menores, mas eu não trato do aço. Isso não está na 618 no texto que hoje está sendo empregado. Esse parágrafo que está aqui embaixo, que eu vou ler também para não esquecer nada, é um parágrafo de proposta que foi colocada nessa revisão, ela está em revisão, foi para consulta pública, já saiu de consulta pública e muito provavelmente vai incorporar este parágrafo na nova versão de 2013. Em condições de exposição adversas, devem ser tomadas medidas especiais de proteção e conservação do tipo: aplicação de revestimentos hidrofugantes, perfeito, é isso mesmo, para não deixar a água entrar no concreto. E pinturas impermeabilizantes sobre as superfícies de concreto. É o que eu vejo em tantas obras do Rodonel, aplicação de vernizes, acrílico, verniz acrílico no concreto, de modo a dificultar a carbonatação, dificultar a penetração e difusão de cloretos e tudo mais. Revestimentos de argamassas, de cerâmicas ou outros sobre a superfície de concreto, é um jeito também de minimizar essa carbonatação e difusão de cloretos. Vem lá, galvanização da armadura, proteção catódica da armadura e outros. Então, esta versão, eu tive o cuidado hoje cedo, ontem até eu recebi um questionamento: ei, isso já está escrito na norma. Pois eu imprimi hoje a norma, na versão atual, eu tenho essa possibilidade, lá na Gerdau nós podemos entrar direto na BNT e imprimirmos. E esse parágrafo realmente é o parágrafo novo, introduzido agora na revisão de 2013. Não existia. Então já trata a coisa, o que a CI vem falando, já trata a coisa de uma forma holística. Eu trato o concreto, trato a interface concreto armado ambiente e trato também de proteger a barra. Ok? Isso vem vindo aí. A 8800 é a norma de quem projeta estrutura metálica ou estrutura de aço ou estrutura mista aço-concreto no Brasil. E projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. É a norma empregada pelo pessoal que calcula em aço. E isso vale para tudo, com exceção de pontes, vale para todo o restante. De passarela, shopping center, edifício e por aí vai. Ela tem um anexo normativo, anexo N, que trata especificamente da durabilidade de componentes de aço frente à corrosão. Eu escrevi esse anexo em 2006, 2005 para 2006. Do que trata o anexo? Ele trata do seguinte: qualificação da agressividade do ambiente. Ei, entenda onde a sua estrutura vai ser montada. Você precisa conhecer o nível de agressividade desse ambiente, para que você possa, em seguida, escolher um sistema de proteção adequado, normatizado, amplamente aceito. Isso é fundamental. Eu faço assim há 30 anos, pois pode estar fazendo errado há 30 anos. Ok? O problema é que nesta versão do anexo N, havia o direcionamento para referências, e aqui estão as referências, que só tratam de pintura. Então, essa norma está em revisão. Eu estive com o coordenador agora da revisão há 10 dias atrás.
e ele me incumbiu de reescrever o anexo N. Então, agora, o anexo N vai tratar de forma muito mais detalhada os aspectos galvanização, pintura, galvanização mais pintura. Ok? E outras referências serão colocadas aqui. Eu tenho até o final deste ano para entregar esse material para o professor Facuri, lá da UFMG. E, finalmente, depois da escolha de um sistema de proteção normatizado e aceito, detalhamento de projeto. Eu posso colocar tudo a perder se o meu detalhamento de projeto não compreender as boas práticas. E eu vou dar um exemplo que o galvanizador logo entende. Solda descontínua é um horror para o corrosionista, é um horror para o galvanizador, porque vai entrar ácido, inevitavelmente, durante o processo de limpeza, de decapagem. E esse ácido fica retido, eu galvanizo, e depois, lá na frente, ele pode vazar, corroendo a camada de zinco, e é aquele choro ácido tão conhecido. Então, de fato, são esses 3 tópicos que devem ser verificados. Esse anexo N não é informativo, ele é normativo. Isso é importante. Então, as coisas estão assim hoje. Sobre galvanização a quente, vocês já sabem muito bem que funciona, é uma proteção por barreira. Barreira porque o zinco corrói de 20 a 200 vezes menos, aproximadamente isso, quando comparado ao aço. A taxa de corrosão é cerca de 20 a 200 vezes menor. Então, é uma barreira facilmente colocada, que tem uma ligação que eu vou chamar de metalúrgica intensa com metal base, e ele corrói muito menos. Fácil de aplicar e corrói menos, é ótimo. E também oferece proteção catódica, onde eventualmente o revestimento sofrer algum tipo de quebra. Se eu expuser zinco e aço juntos, um risco na camada zincada, na camada galvanizada, o zinco se corrói, protegendo catodicamente. Existem vários nomes disso. Isso é proteção catódica, isso é proteção galvânica, é a mesma coisa, dando longa vida ao aço. É interessante que isso aqui é um quadro somente, não vai ter o segundo assim tão chato, mas fundamentalmente o zinco protege o aço do mesmo modo que o aço se enferruja ao ar. As etapas importantes são eletroquímicas, eu tenho reações anódicas e reações catódicas acontecendo sobre a superfície, zinco sendo consumido por água e oxigênio, gerando hidróxido de zinco, que é um produto branco. Pode ser cinza claro pela incorporação de fuligem, de pós diversos. Esse hidróxido de zinco, ele reage com o gás carbônico da atmosfera e forma um composto, que é o carbonato básico de zinco, que aqui está bem ordenado, mas infelizmente ele não é estequiométrico. Isso aqui é só uma forma de mostrar que de algum jeito existe a formação do que a gente chama de carbonato básico. Muito bom. Em ambientes onde eu tenho SO2 ou muito dióxido de enxofre, atmosferas industriais, tal, eu tenho sulfato básico. E em ambientes marinhos eu tenho cloreto básico. O fato é que a proteção do zinco é dada por um sanduíche de, na interface atmosfera, produtos de zinco, eu tenho a formação tipicamente do carbonato básico sobre hidróxido de zinco, sobre aço. É esse conjunto, de fato, que me dá a proteção. Ok? Eu tenho aqui alguns dados retirados de um projeto famoso que aconteceu há tempos atrás, não é? São dados de um daqueles volumes. Para diferentes locais do Brasil, foram tomadas as taxas de corrosão, micrômetro ano de aço carbono e de zinco, tá bom? Eu coloco propositalmente a relação aço-zinco para mostrar que ele corrói de 7 vezes menos ou 10 vezes menos até 200 vezes menos do que o aço carbono na mesma atmosfera. Isso é importante. Mais ainda, essa coluna da extrema direita de vocês, eu pego uma norma brasileira de galvanização de aço e ferro fundido, que é a NBR 6323, ok? Lá está escrito que para componentes estruturais de aço, em que eu tenho espessuras superiores a 6 milímetros, eu tenho, por exemplo, um revestimento, uma espessura média de revestimento de 84 micrômetros.
É claro que isso é uma simples conta, não dá para afiançar estes números exatamente, mas o fato é que essa é uma publicação reconhecida, muito bem feita, em função destas taxas de corrosão do zinco. Taxa de corrosão do zinco é linear com o tempo, então em um ano que eu obtive essas taxas de corrosão, em 2 anos eu vou obter o dobro dessa perda metálica, em 3 anos 3 vezes esse valor. Ora, em 84 micrômetros eu teria algo muito maior do que 20 ou 30 anos de garantia. Ok? Então é claro que existe um erro envolvido nisso, mas ele ainda assim, considerando algum erro, nos mostra que ao longo de uma vida útil de projeto, zinco é uma solução muito viável, muito interessante. Eu especifico eventualmente sistemas de proteção para grandes obras, coberturas de estádios da Copa, o SEMPES 2 da Petrobras, alguns museus e algumas pessoas aí bem conhecidas. E nós sempre pensamos em maximizar a durabilidade para diminuir custos ao longo da vida útil da edificação. Então, ao longo de 50 anos, ao longo de 75 anos, o que me sai barato ou mais barato? Me sai galvanizar ou pintar? Existem ambientes e ambientes, existem ambientes ácidos em que o zinco eventualmente pode não se sair tão bem. Eu posso usar um sistema duplex nessa situação. Eu preciso da coloração ao zinco, eu posso pintar zinco. Mas eu galvanizando direitinho e pintando ou não pintando, eu tenho uma garantia excepcional de vida útil, sem grandes intervenções ao longo desse tempo. Um dos exemplos, eu não vou citá-lo aqui, eu recebi um dia um e-mail de um calculista de Goiânia, é uma pessoa muito conhecida, e que me pediu que fizesse uma especificação de um sistema de proteção do edifício garagem do aeroporto de Salvador. Eu fiz e coloquei um segundo. Eu fiz o primeiro de pintura em atendimento a uma norma internacional, a norma ISO 12944, parte 5, versão 2007. E coloquei junto uma outra versão, uma outra especificação, porque todos sabemos como nesse Brasil, para qualquer empresa, como nós somos difíceis, né? Impermeáveis quando nós pensamos em manutenção preventiva. É sempre assim. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a proposta de galvanização com pintura em atendimento à norma ISO, um sistema duplex. Pois não é que eu recebi a informação dele lá, ele falou, olha, eu perdi o projeto, não aconteceu comigo, mas o sistema duplex foi mantido. Parabéns. Então, isso acontece, isso existe e deve ser pensado, ok? É importante ressaltar que eu já fiz essas continhas. Proteção dada por zinco ou proteção dada por pintura, para um sistema, para um ambiente industrial, por exemplo, o custo é da mesma ordem de grandeza. Então, eu tenho que fazer essas contas ao longo o que me sai mais barato, o que me permite não voltar para dar manutenção, ou voltar menos para dar manutenção, ok? Futuro. Eu não sei como eu ando de tempo, ainda tem uns minutinhos. Bom, NBR 15575, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho, a tendência é que ao longo dos anos, essa exigência mínima da vida útil de projetos se estenda. Isso é uma tendência internacional por conta da exaustão de recursos naturais. Então, se hoje nós estamos começando com 50 anos, é para dar tempo a que as construtoras possam melhorar seu modo de trabalho. Isso é um dos objetivos, que possa separar o joio do trigo e as más construtoras possam, se é que existe má construtora, mas que possa se adaptar e evoluir com o tempo. Então, é uma resposta da sociedade, não é? Você tem esse tempo por garantir, mas já é sabido que de tempos em tempos esse número vai crescer, ok? 50 anos já não é mais suficiente segundo nossa visão de sustentabilidade. A Meião 18, eu conversei bastante com o grupo que esteve à frente da revisão da Meião 18 e a resultante final é a seguinte: iniciou por conta de que naquele texto estava lá aço galvanizado.
Eu falei, aço galvanizado a quente. Não, aço galvanizado. Eu falei, não, aço galvanizado não, porque não pode ser eletrogalvanizado. Se você não pode fazer deposição de zinco num vergalhão e impedir a entrada de hidrogênio nascente. Eu tenho uma camada de uma estrutura, né, de martensita, que é permeável à entrada do hidrogênio. Tem que ser galvanização a quente. Bom, então ficou assim, o término disso tudo ficou desse jeito. Esse ano que vem nós vamos começar a iniciar uma norma que trata de durabilidade de estruturas de concreto armado. E você vai vir aqui, nós vamos nos juntar e vamos fazer um texto para isso. Então isso vai ficar muito claro no decorrer do trabalho, que aço galvanizado a quente sim, vai estar lá. Como já está então agora na 6118. Perfeito, esse ciclo se fecha. Uma coisa é o calculista, o projetista, ter essa ferramenta que é a norma na mão. Ele não vai fugir à norma, né? O projetista sabe disso. Se isso está na norma, ele pode agora sim utilizar. Então a primeira etapa na utilização em construção civil é: estas coisas têm que estar claramente colocadas na norma, e elas estarão agora. A 8800 passa então pela revisão da norma que está acontecendo agora, ela já está quase toda concluída, só que é feito por um grupo fechadinho. Quando ela for colocada à disposição do público, e aí então o trabalho é menor, aí se corrige o que tem que corrigir. E o anexo N está sendo reescrito, como eu acabei de lhes falar, e que vai incorporar então outras soluções que não estão lá hoje, do tipo galvanização, do tipo pintura duplex. Isso aqui foi escrito, é um material que está para ser, pode ser feito download gratuito no site do Centro Brasileiro de Construção em Aço, CBCA, que congrega toda a siderurgia brasileira, em torno do aumento da participação da construção metálica no todo. Nós temos esse interesse. Esse material foi escrito para que se pudesse entender claramente o que havia escrito ali, naquelas folhas do anexo N. Então isso aqui, para quem quiser, é um bom exemplo de faça assim, não faça assado, faça assim, não faça assado, com muitos desenhos. Está gratuitamente disponível para quem quiser fazer o download. Esse próprio material está sofrendo revisão também, tratando de incluir outras possibilidades agora que aqui não foram tratadas convenientemente. Então o panorama é propício. Nós estamos aqui com um arcabouço, aqui, um conjunto de normas que nos possibilita, sim, o emprego de aço galvanizado, de sistemas duplex, na construção em concreto armado, na construção em aço ou construção mista aço-concreto. Sem que isso esteja aqui, os projetistas não se sentem confortáveis em começar a usar isso. Mas isso vem vindo aí. Acabou. Muito obrigado, bem na hora.